Olá, como vão? Estamos iniciando mais um projeto nos Passos de Emmanuel. Esse projeto, que tem o objetivo de trazer breves reflexões à luz da doutrina espírita sobre os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, através da orientação do seu mentor espiritual Emmanuel. Nós estamos dando continuidade no livro da série Fonte Viva, fazendo a leitura do livro Fonte Viva. Hoje nós iremos estudar o capítulo 69, Firmeza e Constância. Para você que chegou agora no nosso canal ou que já faz parte dele, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo. Se gostar, deixar o like e comentar. E da mesma maneira, se não gostar, deixe ali o não gostei, mas também coloque seus comentários, porque isso de uma certa forma enriquece esse projeto. E quando nós compartilhamos, nós fazemos com que o algoritmo do YouTube fique colocando esse material nas suas primeiras páginas de busca, para toda vez que alguém buscar um arquivo com a similaridade do tema. Pedimos a Jesus, ao nosso mestre e amigo, que sempre nos orienta nas horas mais difíceis, que tem nos amparado a cada instante, que possa abençoar esse projeto, que possa abençoar esse estudo de hoje e a cada um que assistir ele. Que assim seja. Vamos ao texto. Iniciamos com a passagem da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. Ele diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. O Emmanuel comenta: muita gente acredita que abraçar a fé seja confiar-se ao êxtase improdutivo, a pretexto de garantir a iluminação da alma. Muitos corações fogem à luta trancando-se entre quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam, sim, portanto ninguém pode sustentar-se sem o banho interior do silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores da energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório, nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos, é o apostolado de quantos se devotaram à boa nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços, no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Compreendemos aqui que Paulo nos chama a atenção com o incentivo de sempre, fortalecendo a coragem daqueles que estão na tarefa do bem, insistindo para que mantivessem firme o projeto que Jesus confiou a cada um de nós. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, e isso se estende desde aquela época de Coríntios até os nossos corações hoje, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E nós muitas das vezes nos questionamos qual o mérito que recebemos, talvez de uma ingratidão, de um bem praticado.
de uma falta de agradecimento por um projeto elaborado, ou muitas das vezes nos questionamos por fazer tanto bem para quem nós amamos e não recebermos nada em troca, ou por dedicarmos a nossa tarefa e a nossa vida pelo próximo e não reconhecermos na nossa jornada terrena o retorno daquilo que praticamos. Jesus então vem fortalecer o nosso coração, ensinando através do seu exemplo e o que deu aos discípulos que eles estiveram com ele, que a jornada muitas das vezes deverá ser seguida lado a lado, então não isolado, quando ele manda ir em dois para as cidades, e desfazer-se de tudo aquilo que poderíamos levar. Desfazermos daquilo que carrega como peso, de dinheiro, de roupas, mas aquela mensagem que Jesus vem dizer para cada um de nós é que nós devemos desfazer de todas as coisas que são talvez necessárias para o corpo físico, mas que são desnecessárias para o espírito, quando nós colocamos ela à frente das bênçãos espirituais para praticar o bem. Quando nós colocamos as questões materiais à frente da oportunidade de fazer o bem ao próximo e falar, estou perdendo nessa jornada se eu fizer isso. Então, Jesus manda que vá e pratique o bem, e oriente, que leve alegria. E se por acaso não te fizerem bem, bata o sapato e deixe que o pó daquele local fique ali. É você lembrar daquilo que aconteceu e não sentir dor. É perdoar de uma maneira sublime, sabendo que a pessoa ainda não alcançou o mesmo objetivo que nós alcançamos quando compreendemos a necessidade de perdoar. Então nós começamos a perceber que é o que ele vai falar, o Emmanuel vai dizer no início. Nós devemos nos desfazer que esse pensamento de se isolar, enclausurar entre quatro paredes é egoísta. Nós devemos entender que isso é uma atitude que somente compromete e bloqueia a minha encarnação, o progresso da minha encarnação. É quando ele vai falar mais à frente. Todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Então fé representa visão. E visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. E quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. E aí ele exemplifica que o Senhor e os discípulos não vão viver apenas de contemplações. E nós vemos isso nas páginas do Novo Testamento. E nós seguimos ainda quando mais à frente ele fala que aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas. E só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Só o trabalho, só levantando-nos a cada dia com o propósito de sermos ontem melhor do que hoje. Sermos hoje melhor do que ontem. Só assim nós conseguimos olhar para o próximo, enxergar nele que somos devedores dele, porque a ele nós temos a oportunidade de fazer o bem. Então, se nós devemos a ele, por ele nos permitir realizar o bem e sermos instrumentos da obra de Deus na terra, então nós passamos a devermos todos aqueles que nos rodeiam. E quantos que nos fazem bem também nos devem. E esse ciclo, esse loop, nessa atmosfera que nós vivemos, essa corrente em que nós estamos emaranhados, só se fortalece na medida que todos começam a compreender isso. Mas muitas das vezes estaremos no meio onde nós seremos o elo mais forte. E através do nosso exemplo, enquanto estivermos trabalhando, levantando-nos com o olhar de fé e visão, compreendemos que tudo está envolvido dentro da criação divina, é que as coisas fluem e que o exemplo começa a alcançar aqueles que estão ao nosso lado. É quando o Emmanuel finaliza dizendo: agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos. É o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Finalizamos com o próprio texto de Emmanuel. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o nosso coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos. Aqui e dentro do texto, o Emmanuel vai dizer a importância da prece, porque assim Jesus o fez, exemplificando quando ele se retirava para aumentar a conexão com o plano espiritual, ele que era o plano espiritual encarnado,
E assim nos diz a cada instante que devemos orar, sim, fortalecer essa fé para que a espiritualidade nos conduza, pois não duvidemos, nós somos mais orientados por eles do que imaginamos. Então, aí está o grande propósito da vida, o grande propósito da nossa encarnação. Que Deus possa nos abençoar e que possamos com firmeza e constância manter o propósito que esquecemos momentaneamente da nossa encarnação, esse propósito que o véu do esquecimento nos tampa, né? Mas que nós, a cada instante que encontramos com outras pessoas, começamos a recordar a importância de agir e de trabalhar. Que Deus possa proteger e amparar a cada um que assistiu esse vídeo, que a luz divina fortaleça vocês no entendimento e na compreensão do amor maior. Um forte abraço e até o próximo vídeo.